Pessoal, bom, mais uma vez, bem-vindos aqui todo mundo. É um prazer ter todos aqui para a gente poder conversar sobre xadrez, que é uma coisa que eu já disse para vocês que eu gosto bastante. E aí, apesar da gente ter colocado lá naquele folderzinho que a gente vai falar sobre ataque e defesa, alguns mates básicos, nós vamos mesmo falar sobre isso. Eu queria só, antes da gente começar a falar sobre isso, falar sobre algumas coisinhas que faltaram naquele último encontro que nós fizemos, onde foram apresentadas as regras básicas, movimento das peças e tal e coisa. Então, ficou faltando falar lá sobre situações de empate, porque o xadrez é um jogo que você pode ganhar, perder ou empatar, né, com seu adversário. E aí nós temos algumas situações que eu queria mostrar para vocês aqui, só para completar aquela introdução, né, que nós fizemos. Então, pessoal, qual que é a primeira situação, né, em que um jogo termina empatado no xadrez? A primeira situação é que a gente diz que o jogo está empatado quando não há material suficiente para um dos jogadores dar mate no outro. Nós vimos lá que o objetivo do xadrez é dar mate no rei adversário, e o checkmate é basicamente um ataque do qual o rei não consegue escapar. E quando não tem material suficiente para isso acontecer, quando o material é insuficiente, então o jogo está empatado, certo? Então, por exemplo, se sobrarem só dois reis aqui, um rei branco e um rei preto, não tem como um rei dar mate no outro. Então, aqui é uma situação em que a partida está empatada, tá legal? Empatada por insuficiência de material. Se tiver um rei e um bispo, por exemplo, contra um rei, também está empatado, porque é impossível o lado mais forte aqui, no caso as brancas, conseguir dar um checkmate nesse rei preto, só com o bispo e com o rei, certo? André, Oi. Só uma questão técnica, que eu estou vendo aqui na transmissão do YouTube, está aparecendo o seu tabuleiro, mas aqui para a gente, pelo menos para mim, não está compartilhado o tabuleiro. Vocês estão conseguindo ver, gente? Não dá para ver nada aqui no Jitsi. Oi. Hein, André, tenta fazer de novo a sua apresentação. Tira e coloca de novo. Engraçado. Curioso. No Jitsi, eu estou vendo o meu tabuleiro. Aqui a gente não consegue ver. Eu vou colocar para vocês o link do YouTube para também acessar. Peraí. Deixa eu botar no chat aqui, ó. No YouTube está aparecendo seu tabuleiro. Engraçado. Eu não estou conseguindo. Aqui, eu não estou conseguindo. Zé Marcelo, peraí. Oi. É por causa desse monte de dispensar. Deixa eu dispensar, peraí. Eu estou tentando aqui. Tá. Eu parei de apresentar e agora eu vou apresentar na transmissão novamente. Aparece. Sim. Eu estou vendo você aqui na transmissão. Ah, é? Você não está vendo meu tabuleiro, não? Agora estou vendo o tabuleiro. Eu estou compartilhando. Que engraçado. No Jitsi também o pessoal está vendo? Eu não estou vendo. Que curioso. Gente, eu vou sugerir, então, quem está aqui, acessar lá no YouTube esse link que eu coloquei, que a gente vai ver o tabuleiro do André e vai conversando. Pode ser? Ô, José Marcelo, aí vou dar até uma sugestão, porque tem um delay entre o áudio do YouTube e o áudio do Jitsi, porque pode fazer o seguinte, colocar no mudo o vídeo do YouTube e a gente vai acompanhando o áudio pelo Jitsi e o vídeo pelo YouTube. Ótimo, Aion, exatamente. Sugiro isso também. Tira o áudio do YouTube e acompanha pelo áudio do Jitsi. Legal. A Ana Carolina está vendo o tabuleiro. Tá ótimo. Então tá bom. André, vamos lá. Pode continuar. Beleza. Você está aí com o bispo. Quem mais?
quem mais além da... vamos ver, o Samuel. Você tá vendo, Samuel? Samuel tá aqui ainda? Tá. Tô vendo a Ana Carolina aqui. Tô vendo o Matheus. Tem o Matheus, não, o Samuel caiu. Bom, então... Ó, o Samuel pediu para entrar aqui, ó. Beleza. Deixa eu ver. Samuel, você tá vendo aí o meu tabuleiro ou não, Samuel? O Matheus está vendo. Ah, não. Samuel, então tá bom. Você consegue ver Não sei o por que tabuleiro, vocês não estão Samuel? vendo. Deixa eu continuar aqui, então, beleza? Bom, então, ó. Se a gente... Então, beleza. Então, vamos embora. Se a gente tiver... Beleza. Então, olha só. Se a gente tiver apenas... continuar o que eu estava dizendo, né? Se a gente tem um rei e um bispo, até cavalo a gente diz que são as peças menores do jogo, peças apenas. Uma situação em que dois cavalos, olha, o rei e dois cavalos, ainda assim a partida está empatada com esses dois cavalos, a pessoa não consegue dar mate lá no rei preto. Então, insuficiência de material, essa é uma das principais causas para uma partida de xadrez terminar empatada, beleza, gente? Existe uma outra situação, tá, beleza. Existe uma outra situação, quer ver? Eu vou colocar essa aqui, eu devia ter colocado em ordem diferente. Uma outra situação em que a partida de xadrez termina empatada é quando é a vez de um jogador jogar, mas ele não tem nenhum lance legal para ser feito. Por exemplo, olha só, olha essa situação aqui. Nós temos um lado bem forte aqui, uma dama. Beleza? Tá com uma vantagem grande. E aí, imagine que ele vem aqui e resolve do jogo aqui, consegue deslocar o rei dele para lugar nenhum. Porque para qualquer casa que ele vá, ele está sendo ameaçado. Ele não... E não pode jogar. Então a gente diz que o jogo termina empatado por afogamento. A gente diz que o rei foi afogado aqui. Legal? E aí essa posição aqui, eu vi o grande mestre Evandro Barbosa apresentar, ela é muito curiosa, porque a gente vê normalmente afogamento naquela situação que eu acabei de mostrar, em que você tem poucas peças no tabuleiro, uma dama, um rei e tal. Agora, essa posição aqui, você tem... Não aconteceu numa partida, tá, gente? Isso aqui é o que a gente chama de composição, os caras criaram essa posição, mas o tabuleiro tá cheio de peças, é a vez das pretas jogarem, mas elas não têm nenhum lance. Então, mesmo numa situação dessa, se isso acontecesse numa partida real, a partida terminaria empatada, porque é a vez das pessoas jogarem e elas não têm nenhum lance. Não tem nenhuma peça ali que possa fazer algum lance. Você pode imaginar, talvez, sei lá, de repente esse cavalo aqui, você pode imaginar, mas o cavalo pode se deslocar, ele pode capturar peão. Não, ele não pode porque ele está cravado aqui pelo bispo, beleza? Contra o rei. Então, é um exemplo um exemplo até curioso, onde você tem aqui praticamente todas as peças, mas um jogador não consegue fazer lance. Bacana? Esse aqui é o exemplo que eu acabei de mostrar para vocês. Uma outra possibilidade é a seguinte. Imagina que chegou nessa posição aqui.
um lado tem um rei e uma torre contra um rei. Aqui não há insuficiência de material. É possível o cara de brancas dar mate no rei de pretas. Só que a partir do momento em que ele ficou só com essas duas peças, se ele não conseguir aplicar o mate em 50 lances, a partida também termina empatada. Então, o cara tem 50 lances. Uma partida de xadrez, aliás, é o seguinte: se acontecerem 50 lances sem nenhuma captura de peão ou peça, a partida empata. Beleza? Então, a regra dos 50 lances é essa. Se você fizer 50 lances sem captura de peão nem de outra peça, a partida termina empatada. Bom, vamos ver aqui uma outra situação. Bom, imagine essa situação aqui. Nós temos aqui uma partida normal, tá lá o branco, o jogador com as brancas, o jogador de pretas e tal coisa, tá rolando na partida, e aí a gente imagina aqui agora que esse camarada de brancas aqui, imagine que ele vem aqui e aplique, joga aqui, ó, a dama dele aqui. Quando ele faz isso, ele criou uma ameaça sobre o rei preto, portanto a gente diz que ele deu um cheque no rei preto, certo? Então aqui agora ele está ameaçando o rei preto. Bom, a gente sabe que quando o rei está sob ameaça, que ele está em xeque, o jogador que está com o rei em xeque, ele é obrigado pela regra do xadrez a resolver essa situação, esse problema. Aqui no caso ele não consegue capturar a dama, não consegue colocar nenhuma peça na frente, né, bloqueando o ataque. Então a única opção que restou para ele é a opção de fazer um lance aqui com o rei, fugir do ataque. Então digamos que ele fuja com o rei para cá. Aí o cara de brancas faz esse lance, outro ataque. Então, novamente, voltou a dar cheque no rei. Tem que resolver o problema. Mais uma vez, ele só pode se deslocar. A única casa disponível para ele é a casa em que ele está. Aí o cara de brancas volta e dá mais um cheque. Ele volta. Aí vem. Volta. Se acontecer, se a mesma posição se repetir por 3 vezes, o jogo está empatado por repetição. Certo? Isso aqui acontece muito, às vezes o jogador está em desvantagem, ele está caminhando para ser derrotado, mas ele consegue criar uma situação dessa, em que ele ataca o rei, obriga ele a se mexer, ele ataca de novo e fica repetindo a posição. Ele consegue, então, empatar. A gente diz que ele empatou por cheque perpétuo e tal coisa. Beleza? Então, se uma posição se repete por 3 vezes, também é decretado o empate na partida de xadrez. Aqui é uma situação em que um jogador, por exemplo, essa é uma situação típica do que eu acabei de falar. O jogador de pretas aqui, a gente já sabe que ele, com apenas um rei e um cavalo, ele não tem possibilidade de ganhar essa partida. Insuficiência material. Ele não tem material suficiente para aplicar um mate no rei branco. Mas o cara de brancas, ele tem a possibilidade de ganhar essa partida, porque se o peão consegue atravessar o tabuleiro e chegar lá do outro lado, ele pode se transformar, a gente diz que ele é promovido, ele pode se transformar em qualquer uma peça, inclusive dama. Então esse cara aqui, ele tem potencialmente aqui 2 damas para serem feitas aqui no tabuleiro. Então ele tem chance de dar mate. Esse cara de brancas tem uma vantagem grande, ele vai ganhar a partida. Só que aqui, as pretas podem fazer o seguinte, elas podem pegar esse cavalo, trazer ele para cá. E assim elas atacam o rei. Esse rei, a gente já sabe, o jogador de brancos precisa resolver esse problema. Então, a única opção que ele tem aqui, já que ele não consegue capturar o cavalo, é deslocar o rei para a única casa disponível. Só que quando ele faz isso, o jogador de pretas volta o cavalo para onde ele estava. E isso é mais um ataque sobre o rei. E veja que o rei agora, ele não consegue escapar por aqui, ó, porque o cavalo também está defendendo o cavalo aqui também está defendendo essa casa, ó. Beleza? Então a única alternativa que ele tem é voltar para cá. E o que o jogador de pretas vai fazer? Ele não tem chance de ganhar, ele só pode empatar ou perder. Ele vai buscar um empate. Ele vai voltar o cavalo para lá, obriga o rei a vir para cá, volta, e assim ele consegue obrigar o jogador de brancas a repetir a posição 3 vezes, e o empate fica decretado. Ok? Acontece muito isso. Pode ser que a gente chegue numa situação dessa, veja, em que cada lado tem aqui um rei, 3 peões, ou enfim, qualquer posição em que exista um equilíbrio entre as peças.
E aí, pode ser que você esteja lá e você fale assim, ah, eu não vou conseguir ganhar desse cara. Ele também não vai conseguir me ganhar, porque há um equilíbrio de forças aqui, tal coisa. Assim, eu acho que essa posição está equilibrada, eu acho que o melhor resultado dessa posição é o empate. Então, você pode propor para o cara o empate. Falar para ele, ô, tá empatado esse jogo? Vamos parar por aqui? Empatou? E ele pode aceitar. Então, você chega num empate por comum acordo. Os dois jogadores concordam que está empatada a partida, e aí termina a partida e pronto. Ok? Bom, essa foi a última condição de empate aqui. Então, nós vimos empate por insuficiência material, por afogamento, nós vimos por 50 lances, repetição e comum acordo. Então, 5 maneiras diferentes da gente decretar um empate numa partida de xadrez. Tá legal, gente? Então, agora, deixa eu falar com vocês aqui um pouquinho sobre ataque e defesa. Mas, antes disso, eu queria, antes de mostrar o tabuleiro, de trocar a posição no tabuleiro, eu queria mostrar a vocês uma outra coisa aqui. Meu Deus. Deixa eu... Estou querendo compartilhar minha tela. Um milhão de notificações aqui. Ok. Então, deixa eu compartilhar aqui com vocês agora uma outra coisa. É o seguinte, antes de eu falar sobre ataque e defesa, eu queria falar com vocês o seguinte, olha só. Nós vimos no encontro passado que as peças se movem de maneira diferente, certo? Nós vimos que, por exemplo, o peão só se desloca para frente, só captura na diagonal e tal coisa. Se vocês tentaram julgar alguma coisa, mesmo se vocês prestaram atenção na última vez que nós conversamos sobre isso, vocês devem ter percebido que há uma grande diferença entre as peças. Isso significa que tem peças que são mais poderosas que outras, certo? Então, tem peças que são mais fortes, que vão te dar uma ajuda maior na hora de você tentar bater o seu oponente. E aí, para poder a gente classificar a força de uma peça, a gente estabelece um valor relativo entre elas. E aí é comum, é o seguinte, ó, qual que é o valor, né, de cada uma das peças? O valor do peão, normalmente a gente atribui 1 ponto para ele. É uma medida da força do peão, certo? Então o peão normalmente vale 1 ponto. Bispo e cavalo, eles normalmente valem 3 pontos. E o que isso indica para a gente? Indica que, normalmente, via de regra, um peão, um bispo ou um cavalo, eles valem, né, 3 peões. Então, vamos dizer o seguinte, se eu trocar um cavalo meu por apenas um peão do oponente, eu capturo um peão do oponente, mas entrego para ele um cavalo, eu fico em desvantagem de 2 pontos. Isso me diz que a minha força ficou menor do que a do oponente. Uma torre, ela vale 5 pontos. Então, é o equivalente, você precisaria de uma peça menor, aí, um cavalo ou um bispo, mais 2 peões para equivaler à força de uma torre. A torre é uma peça forte. A dama, que é a mais forte de todas, vale 9 pontos. Então, ela, né, você precisaria de 3 peças menores, ou então 9 peões, nem tem 9 peões, né, no tabuleiro. Ou uma torre, uma peça menor e um peão e tal e coisa. E o rei? Bom, o rei, a gente não atribui valor para ele, porque você não pode perder o rei, você não pode trocar o rei, certo? Então, esses valores que nós damos a essas peças é para nos orientar na hora de decidir se nós vamos trocar uma peça por outra ou não, esse tipo de coisa assim, certo? Então, esses pontos, eles servem para medir a força de uma peça. Bacana. Então, vamos voltar aqui Vamos voltar aqui para o meu tabuleiro. Então, ok. Então, vamos olhar para essa posição aqui agora. Então, nessa posição, se a gente contar aqui o material, veja bem, as brancas, elas têm 1, 2, 3 pontos aqui, né, 3 peões, mais 9 da dama, então 12. As pretas têm
1, 2, 5 da torre, 7, mais 3 do cavalo, 10. Então, elas têm apenas 10 pontos. Isso significa que as brancas têm uma vantagem, certo? Elas têm uma vantagem porque elas têm basicamente uma peça muito poderosa ali. E essa peça, gente, ela pode ajudar a chegar, ela pode ajudar as brancas a chegar numa posição em que elas conseguem aplicar o checkmate, beleza? Pode chegar numa posição em que elas ganham a partida. É comum, gente, no xadrez, é muito comum, pelo menos no xadrez no nível alto, é muito comum o jogo terminar antes do mate, tá certo? Porque no xadrez, diferentemente do futebol, né, a gente pode desistir, né? Xadrez, quando o jogador vê que o jogo para ele está perdido, que é só questão de tempo até o outro jogador dar mate, é comum ele abandonar a partida, né? Uma coisa que seria legal, né? Se a gente tivesse lá em 2014, lá, se a gente pudesse no futebol desistir antes do tempo, né? Parar o jogo antes do tempo, talvez a gente não tivesse levado 7-1, né? No xadrez a gente pode fazer isso. No futebol, em outros esportes não, né? Mas aqui é comum, então. Quando é que a gente sabe que a gente tá perdendo a partida? Quando o jogador vai conseguindo ficar em vantagem. Bom, mas como é que você utiliza uma vantagem, né? Quando você tem peças mais fortes, você utiliza elas para atacar, beleza? Atacar, essencialmente, é criar ameaças. Então, eu posso, por exemplo, olha, quando eu desloco essa minha dama aqui, por exemplo, para cá, ó, eu crio uma ameaça de capturar aquela peça ali, o cavalo, tá certo? Se eu deslocar a minha dama para cá, eu crio a ameaça de capturar essa peça aqui, essa torre, beleza? E se o jogador perder peça, né, quanto mais peças ele perde, maior é a desvantagem dele, maior é a chance dele perder a partida. Então, um ataque basicamente é esse tipo de ameaça. Então, digamos aqui, olha só, que eu traga a minha dama para essa casa aqui, beleza? Digamos que eu traga ela aqui para a casa B6. Tá claro para vocês que está rolando uma ameaça ali, que eu estou atacando uma das peças? Cadê? Quem está aí? O pessoal está aí ainda? Sim, André, estamos aqui. Beleza. E aí, gente? É claro para vocês que quando eu faço um lance com a dama dessa maneira, eu estou criando uma ameaça aqui para o meu oponente, aqui, o jogador de pretas? Estou ameaçando capturar o cavalo dele? Isso é um ataque, certo? Pessoal, me fala aí mais uma maneira de, nessa posição inicial aqui, ó. A Ana não está conseguindo ver o tabuleiro, Ana. Tenta ver no YouTube, Ana. Pessoal, me fala aí mais uma maneira de, a partir dessa posição inicial, eu criar outra ameaça aqui. Branca joga, André? Branca joga. Na diagonal da torre. Você acha que eu, por exemplo, eu poderia... Você acha que eu poderia colocar aqui? Ameaçando a torre lá? Aí o cavalo pega. Pois é, ó. Avançar os peões é uma boa. Mas só que não é uma ameaça imediata. Eu estou procurando agora uns ataques, sabe, de cara, um lance. Quero fazer um lance e já criar ameaça imediata. Ah, lá perto dela, beleza. Tá, isso aqui foi o lance, beleza. Entendi. Tá, ok.
Pessoal, se o cara ataca a torre dessa maneira, o que o jogador de pretas pode fazer aqui, hein? Para ele não perder essa torre. Dama A3. O Ion sugeriu um Dama A3, que é um bom lance, hein? Olha esse lance que o Ion sugeriu. A dama que nessa casa ela consegue, ao mesmo tempo, atacar a torre e o cavalo. Beleza? Aliás, eu vou até deixar aqui, ó. Eu vou até deixar nessa posição aqui que o Ion sugeriu. E vou perguntar para vocês aqui. Se você está jogando de pretas e seu oponente faz um lance desse, atacou ali agora seu cavalo e sua torre, o que você pode fazer? O que você faz? Torre A8. Torre A8 é uma possibilidade, certo? Por que você joga o torre A8? Olha, com esse lance, ele tira a torre do ataque da dama, ao mesmo tempo que traz ela para defender o cavalo. Agora, o jogador que tem a dama, ele não vai querer capturar o cavalo, porque nós já sabemos que a dama vale 9 pontos, o cavalo vale 3. Se ele captura esse cavalo, o jogador de pretas vai, na sequência, capturar a dama dele, e ele ganhou os 3 pontos do cavalo, mas ele perdeu os 9 da dama. Então, agora ele está num prejuízo muito grande. Ele que antes tinha 2 pontos a mais, agora ele tem 3 a menos. 4 a menos, né? Ok? Então, ele não vai fazer isso. Então, esse lance aqui que o cara de pretas acabou de fazer, esse lance aqui, isso aqui, gente, caracteriza, obviamente, um lance de defesa. E o xadrez é basicamente um jogo de ataque e defesa, onde um jogador vai tentar criar ataques e o outro vai se defender e, às vezes, contra-atacar. Tá legal? Bom, e aí a gente tem que... Vamos pensar aqui, nessa situação aqui agora. Olha, nós temos aqui uma situação em que cada lado tem 3 peões, cada lado tem 2 cavalos, cada lado tem uma dama. Como é que Vamos imaginar aqui, olha. Vamos imaginar que eu queira atacar esse cavalo aqui, ó. Jogam as brancas. Pessoal, me fala aí quantas maneiras eu poderia atacar eles. Me falem aí alguma maneira de eu atacar esse cavalo. Como é que eu poderia atacar esse cavalo, hein? Por exemplo, vou dar uma maneira aqui com a dama, tá? Meu interesse nesse momento é criar uma ameaça, é fazer um ataque com a dama. Então, por exemplo, eu poderia pegar minha dama e colocar ela aqui, certo? E aí eu criei imediatamente a ameaça de capturar o cavalo. Os pretos precisam fazer alguma coisa a respeito disso. Mas essa não é a única maneira de eu fazer um ataque naquele cavalo. Quais são as outras formas? Vocês conseguem perceber que, ó, aqui, isso aqui é um outro ataque, uma outra ameaça. O André, o Rafael Abad disse que cavalo D5 e o Matheus disse cavalo D3. Cavalo D5. Eu estaria atacando. Beleza, mas se eu jogo o cavalo D5, o que vai acontecer é, ele vai capturar o meu cavalo, ele pode, né, se ele quiser capturar o meu cavalo, eu capturo o cavalo dele na sequência e aí nós simplesmente trocamos cavalos. Beleza. Eu quero criar uma ameaça eu quero ameaçar com a dama. Então, nós já vimos, ó, eu mostrei, né, se você coloca a dama aqui, por exemplo, ela está ameaçando, é uma ameaça direta. Mas tem várias maneiras aqui. Eu poderia colocar a dama aqui, poderia colocar a dama, olha, aqui, em A3. A Ana Rafaela falou que pode ser na rainha E4. Pode, com certeza, E4. E4 e eu estou ameaçando imediatamente. Quer mais uma? Vamos lá, mais uma, ó. Olha lá. Dama
B7. Estou ameaçando também, certo? Então vocês viram que tem várias possibilidades de ameaça. Agora eu vou perguntar para vocês acham que todas essas ameaças são igualmente boas? Ou vocês acham que tem algumas? A melhor é a Dama 3. Dama 3 você considera melhor? Sim, porque se tirar o cavalo, tem mate lá em F8. Certo, beleza. Bom, mas eu poderia, por exemplo, eu poderia defender, certo? Com, sei lá, poderia defender com um lance desse. Aí eu caço sua dama com cavalo. Só que, vamos dizer, vamos imaginar que você venha para cá, eu encosto o meu rei aqui, e agora eu já posso tirar o meu cavalo, certo? Vamos imaginar que você... Eu primeiro jogaria o ataque do cavalo atacando a dama. Tá, aqui? Ops. Sim. Peraí, é a vez de quem? Tá. Fiz esse lance. E aí você queria... Ah, tá. Detalhe, né? Esse lance veio com um cheque aqui. Então você tem que resolver a questão do cheque. Aí, tirou aqui, beleza? Aí ele encostou. Aí você vai fazer esse lance. Esse lance? Por exemplo, se você fizer esse lance, eu posso capturar. Agora que meu rei encostou no cavalo lá, já não tem mais o mate. Mas não é um lance ruim, não. Esse ataque que você sugeriu é um lance bom. Eu acho... eu só acho que o melhor lance aqui na posição, visto que as pretas ainda têm defesa para esse dama A3... não necessariamente elas vão perder o cavalo, eu acho que, por exemplo, esse lance aqui, ó, essa ameaça, ou essa, são as melhores. E por que elas são? Tá tocando no peão também. Exato, porque ela cria não apenas um, mas 2 problemas para o jogador de pretas resolver. Porque repare só, um ataque, ele pode ser duplo, ele pode ser triplo, na verdade. A dama nessa posição, ela está atacando o cavalo, mas não só ele. Ela ataca esse peão aqui também. Ó. A mesma coisa acontece se você traz a dama para cá, por exemplo. Então, você cria a ameaça de capturar esse cavalo, ao mesmo tempo em que você cria a ameaça de capturar aquele peão. E o jogador de preta simplesmente não tem como resolver os 2 problemas ao mesmo tempo. Então aqui ele tem que optar, ele vai optar seguramente por defender o seu cavalo, ou então fugir com o cavalo, né? Ele pode também fugir com o cavalo, voltar com o cavalo. Mas quando ele faz isso, você consegue ganhar dele um peão. Ok? Você consegue ganhar dele um peão e ameaçar outras coisas, né? Que no caso o jogador teria, sei lá, que avançar isso aqui para poder defender ele e tal. Mas um ataque basicamente é isso, gente. Quando você cria... E aí, a dica que eu dou para vocês é o seguinte: quando você estiver jogando xadrez, fique muito atento quando o jogador, seu oponente, ele colocar uma peça dele em algum lugar do tabuleiro e essa peça ficar em defesa. Aqui nesse caso, olha, o que motivou o ataque das brancas é o fato de as pretas terem aqui... Tem mais do que 2 peças, mas elas têm 2 peças indefesas aqui. Uma é o cavalo, a outra é o peão. Elas têm até mais, né? Esse cavalo, por exemplo, nesse momento também está indefeso. Mas peças indefesas na posição do seu oponente, elas são motivos para você atacar, beleza? Motivos de ataque. Se você consegue fazer um ataque duplo, colocar uma peça atacando ao mesmo tempo 2 peças em defesa ou 3 peças em defesa, o seu oponente não consegue resolver todos os ataques ao mesmo tempo. E aí você ganha material, você caminha para ganhar a partida. Tá ok? Da mesma forma, você tem que pensar o contrário também, né? Quando você estiver movimentando as suas peças, você tem que prestar atenção na hora que você coloca ela em algum lugar, se ela está ficando defendida.
Porque se ela não estiver ficando defendida, se você estiver colocando ela sem defesa, você está criando a oportunidade do seu oponente fazer a mesma coisa com você, te atacar, certo? Então, princípio de ataque e defesa. Olho nas peças indefesas, tanto as suas quanto as do seu oponente. Tá legal? Ops. Deixa eu colocar aqui. Vamos olhar aqui para essa posição. Vez as pretas jogarem. Aí as pretas fazem esse lance aqui, ó. Com esse lance, o que elas estão fazendo? Elas estão atacando esse bispo, tá certo? Estão criando a ameaça de capturar esse bispo. O que as brancas podem fazer? Bom, as brancas podem fugir com o bispo ou elas podem defendê-lo. Ok? Qual que vocês acham que é a melhor opção? As brancas deveriam fugir com o bispo ou defendê-lo com alguma peça? Eu avançaria peão. A3. O Aião disse que defenderia. Sim, defender com o peão. O peão tá no foco do bispo ali. Excelente, exatamente. Porque se é você... É um peão numa coluna solta, dá para promover depois. Exato. Se você foge com o bispo, que é uma opção que você tem, digamos que você vem para cá, por exemplo, fugiu do ataque, beleza? Até que seria até legal que você estaria atacando a torre dele, mas ele poderia, por exemplo, atacar de volta o seu bispo. E aí, se você foge, digamos, você ataca de novo a torre, ele ataca de novo o seu bispo. Chega um momento em que o seu bispo não consegue mais atacar a torre dele e você tem que fugir com o bispo. E aí, esse peão ficou indefeso agora. E ele consegue capturar. Então, ao invés de... Pensando que esse peão também está sob ataque, não apenas o bispo, né, quando ele fez esse lance aqui, nós temos duas peças atacadas, a melhor opção aqui para o cara se defender seria ele avançar esse bispo. Porque agora, se a torre captura o bispo, o peão captura a torre. Nós sabemos que o bispo vale 3, a torre vale 5. Então, essa troca ela é desfavorável para as pretas e elas não vão fazer essa troca. Certo? Então, seria melhor defender o bispo aqui. E você tem que analisar isso lá na hora da sua partida. Beleza, gente? Pessoal, o nosso tempo já está acabando. Eu queria mostrar para vocês aqui só mais mas essa posição eu não vou poder deixar de mostrar. Pessoal, qual que é o jogador aqui? O jogador de brancas, ele tem 9 pontos aqui da dama, mais 2 dos peões. Então, 11. O jogador de pretas tem 3 dos peões, mais 5 da torre, 8, mais 3 do cavalo, 11. Então, a princípio, há uma igualdade de material. Balanço aqui. Só que é a vez das brancas. E elas podem desferir com um ataque muito poderoso. Como é que elas vão fazer esse ataque poderoso, hein? Dama D3. Dama D3. Captura cavalo. Cheque, captura cavalo. Dama D3, olha só. Aqui, esse lance, ele é muito forte. Lembrando, dentro daquele espírito de atacar mais de uma peça de uma vez. Com esse lance, a dama está, ao mesmo tempo, atacando, ameaçando o rei, criando, né, um cheque que as pretas obrigatoriamente têm que resolver, ao mesmo tempo em que elas atacam esse cavalo. Então, como o cavalo não consegue bloquear o ataque da dama, que seria ideal para resolver essa situação, resolveria as duas ao mesmo tempo, as pretas vão ter que fazer alguma coisa a respeito disso, elas vão ter que, por exemplo, sei lá, mover o peão aqui para frente. Muito raramente no final do jogo tem uma dama ainda. Só que aí o cavalo é capturado pela dama na sequência. Ok? Pessoal, então vamos lá. Para finalizar, quero mostrar aqui para vocês como é que a gente aplica checkmate quando a gente tem aqui algumas configurações bem típicas aqui das peças. O primeiro que eu queria mostrar para vocês, é o mais fácil de todos, é como aplicar um checkmate, como ganhar do seu oponente, quando você tem 2 torres a mais do que ele. Então aqui, esse aqui é um final, beleza?
em que você tem, já que você está de brancas aqui, tem duas torres contra um rei. Isso aqui é conhecido como o mate escadinha. Por quê? Porque é como tudo que você precisa fazer aqui, ó, é restringir o rei adversário, empurrar o rei adversário lá para a borda do tabuleiro, e quando ele chegar na borda do tabuleiro, você consegue dar mate com uma das torres. Como é que funciona isso? Ó, você faz esse lance aqui, por exemplo. Sobe aqui. Primeiramente, né? Repare que essa torre aqui, ela está cortando o rei. O rei preto, ele não pode chegar em nenhuma dessas casas aqui, olha, nessa quarta fileira, certo? Porque a torre impede ele de vir para baixo. Então você joga essa torre de B aqui. E agora você está atacando esse rei. Criou uma ameaça sobre ele. Ele só tem uma alternativa, fugir. Mas ele não pode fugir para baixo, não pode vir para baixo aqui, porque essa torre está impedindo isso. Então, ele só pode vir para cá, para cima. Então, digamos que ele venha para cá. Aí, essa outra torre agora sobe. Então, mais uma vez, outro ataque. Ó. E ele não pode descer, porque agora é essa torre daqui que é isso acontecer. Ele só pode ir para cima. Ele vai. Aqui agora é importante, quando o rei faz isso, né, quando ele vai se aproximando das torres, é importante que você troque as torres de lado. Digamos que ele faça um lance como esse. Você afaste as torres o máximo do rei e continue com esse processo de empurrar o rei para a borda do tabuleiro. Então você dá um cheque aqui agora. De novo, ele não pode descer porque essa torre está cortando. Ele só pode ir para cima, digamos que ele venha para cá, e agora você aplica um checkmate, porque agora quando você atacá-lo aqui, ó, ele não pode ir mais para cima, porque acabou o tabuleiro, e ele também não pode ir para baixo, porque a outra torre está segurando. Então, é conhecido como o mate escadinha, porque é como se as torres estivessem subindo uma escada aqui. Elas vão, cada hora, né, de um lado, uma sobe, a outra sobe, uma sobe, a outra sobe, até acabar o espaço do rei aqui, e aí você ganha a partida. Certo? Então, esse é o mate com duas torres contra o rei. Claro que se você trocar uma das torres pela dama, você pode fazer o mesmo procedimento, certo? A dama também se comporta como uma torre, então você pode fazer isso com uma torre e uma dama também. Agora, olha esse mate aqui. Esse aqui é mais interessante. Isso aqui acontece muito, ó. Muitas vezes um lado fica só com o rei, o outro tinha um peão, aí ele promoveu o peão, ficou com dama e rei contra rei. Como é que você dá mate no seu adversário se você só tem a sua dama e o rei? Esse mate, ele é aplicado em duas etapas. A primeira etapa, você joga só com a dama e o seu objetivo é limitar ao máximo o rei, colocar ele no canto do tabuleiro, tá certo? Então, ó, a primeira coisa que eu vou fazer aqui é limitar esse cara. Então, eu vou mexer só com a minha dama no começo. E como é que eu faço isso? Eu vou imaginar que, ó, primeiro lance que eu vou fazer, eu vou trazer minha dama para cá. Veja que nesse ponto aqui, ó, colocando ela aqui, existe um L aqui entre ela e o rei. Ó. Certo? Como se fosse, né, um cavalo dando cheque aqui. Então, agora, veja que ao ser colocada aqui, nessa posição, a dama já, ó, limitou o rei a esse quadrado aqui, ó. O rei não consegue mais cruzar nenhuma dessas linhas verdes, ok? A dama está cortando ele. Então, ele só pode se mover em um desses quadrados que eu estou marcando de vermelho aqui, ó. Quer dizer, não. Ele só consegue se mover dentro desse quadrado. Então, digamos que ele venha para cá. Subiu. Então, ele subiu, aí você vai subir com a sua dama também, sempre mantendo aquele L. Aí, digamos que ele venha para cá. Ó, ops, ele não pode, né? Digamos que ele venha para cá. Aí, você vai manter o L. Ó, de novo, o L aqui. Você está... Perceba que você está conduzindo o rei para o canto do tabuleiro. Então, aqui agora, ó, ele sobe, você vai atrás com a dama. Se ele continua subindo, você continua indo
atrás dele. Digamos que aqui ele vá para cá, você vai, mais uma vez, mantendo sempre aquele L. Ele chega lá, você vai. E aqui agora, ele já está praticamente no canto. Digamos que ele vai lá para cima. Você vai. Ele vem para cá, única casa que ele tem. E aí você chegou no L final. Pronto. Então aqui agora, o rei, ó, de novo, né? Nós estamos aqui no L e tal. O rei agora, ele está preso. Ele aqui agora, ele só tem duas casas para se mover. Essa casa aqui, H8 e H7. Ele não pode ir para nenhum outro lugar, ok? A dama está cortando ele daqui, corta ele aqui, e essa casa verde aqui também, ele não pode usá-la. Então, ele está preso lá naquele cantinho. Tudo que o cara vai poder ficar fazendo aqui é ficar indo de um lado para o outro. E agora, é importante que você traga seu rei, que é o rei que vai ajudar a dama a dar o mate. Então, o rei preto só pode ficar lá naquele canto. Você vai subindo com o seu rei branco. Ele não tem outra coisa a fazer, a não ser ficar de um lado para o outro. Vai. Aproxima seu rei. Chegou. E aqui agora, ó, você simplesmente, com o suporte do rei, você coloca a sua dama em frente ao rei. Acabou. Esse é um mate, então. Certo? Então, duas etapas. Primeiro, limitar o rei, jogar ele no canto do tabuleiro, fazendo aquele L. E a segunda parte, trazer o seu rei para dar o suporte ali para a dama dar o mate. Tá certo? E agora eu quero mostrar o último mate que eu preparei aqui para vocês, que é o mate de torre e rei contra rei. Então agora você tem só uma torre, você precisa dar mate nesse cara. Qual que é a ideia? A ideia é sempre aquela de empurrar o rei para o canto do tabuleiro, usando a torre para limitar o espaço dele. Então, o primeiro lance aqui, ó, é colocar a torre aqui, impedindo que o rei desça. Então, ela corta o rei aqui, ó, corta o trajeto do rei. E esse rei, vamos dizer que ele vai tentar aqui chegar próximo da torre. Você vai agora, com a ajuda do seu rei, empurrar ele para cima no tabuleiro. Toda vez, olha, que o rei adversário se colocar em frente ao seu rei, veja que aqui agora eles estão de frente um para o outro, ó, você dá um cheque com a torre. Por quê? Porque aqui agora, veja, por causa do seu rei, o seu rei impede esse rei preto de vir para cá ou para cá. A torre está atacando ele em toda essa fileira aqui. Ele só tem uma alternativa, se mover para cima. Mas quando ele se move para cima, ele vai ficando cada vez com menos espaço. Então, digamos que ele venha para cá, atacou a sua torre, você tira a sua torre e leva lá para o outro lado. E agora ele vai tentar. Você vai atrás dele. Se ele se colocar em frente ao seu rei de novo, o que você faz? Cheque nele. Ele não pode descer porque o seu rei está defendendo, então ele só pode ir para cima. Você vai atrás. Está indo atrás da sua torre. Você vai atrás com o rei. Se ele, aliás, aqui nem é o melhor lance. O melhor lance aqui seria você esperar, levar sua torre para o outro lado. E agora, se ele se colocar em frente ao seu rei de novo, você já sabe o que fazer, dá cheque empurrando ele para cima. Se ele vai para o outro canto do tabuleiro, você vai atrás. Chegou lá, você está aqui atrás dele. Agora ele não tem para onde ir, ele vai ter que se colocar em frente ao seu rei novamente. Você dá cheque nele. Ele tem que ir para cima. Se por acaso o seu oponente, se ele não sabe como se defender da melhor forma possível, se ele voluntariamente vai para cima, você imediatamente coloca a sua torre um pouco mais próxima. Limita sempre o rei do adversário. E aí segue no mesmo esquema. Ó, vai aqui agora. Vai aqui. É a vez dele, né? Então ele vai lá atrás, você vai também. Seu rei agora vai perseguir. Ele chegou lá para atacar a sua torre, você tira a sua torre, não deixa ele capturar a sua torre. Se ele vier aqui para cá, ó,
Você não coloca o seu rei em frente ao rei dele, tá? Você sempre deixa ele colocar o rei dele na frente do seu, porque se você tentar colocar agora o seu rei na frente dele, ele escapa. Se você colocar o seu rei aqui agora, ele atravessa para lá e vai embora. Você vai ter que ficar andando atrás do rei dele. Então, quando tiver um do lado do outro, você faz um lance de torres para esperar. Agora, se ele colocar o rei aqui na frente do seu, você dá mate nele. Se ele for para o outro canto, você vai atrás. Vai chegar um momento em que ele não vai ter opção. Chegou no canto, você colocou aqui. Agora, o único lance possível para o seu adversário é colocar o rei dele na frente do seu. E aí você faz o ataque final. Ok? Aqui agora ele não tem para onde ir. Está atacando, acabou o tabuleiro. Portanto, é checkmate. E você ganha a partida. Pessoal, então, 5h28. Com isso, eu terminei aqui o que eu queria mostrar para vocês hoje. Beleza? Espero que vocês tenham entendido um pouquinho mais sobre como jogar xadrez. Bacana demais, André. Hoje tivemos uma presença bem significativa, agradeço a presença de todos. E a gente está no tempo certinho aí de começar o nosso torneio lá no Lichess. Quem está na nossa plataforma e quem quiser entrar, é muito bem-vindo. André, você tem que se inscrever lá no torneio, hein, cara? Tô indo lá, então. Valeu demais. Alguém Pessoal, quer falar alguma coisa? Bora lá jogar. E aqui depois eu vou disponibilizar para vocês, essa aula ficou gravada no YouTube, tá bom? Um vídeo não listado. Aí depois, quem tiver interesse, me procura, me manda um e-mail para a gente ter o acesso aqui. Beleza? Vai lá. Vai começar o campeonato. Um abraço para todos. 1 segundo. Nossa. Começou. Eu vou encerrar aqui a transmissão. Vai lá.